Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Nagem Talk, o programa do empreendedorismo na internet para você. Eu sou Tatiana Nagem e hoje eu trouxe um convidado super especial. Gente, o homem é empresário, ele já fez de tudo nessa vida, ele tem muita história boa para contar. E eu vou falar para você que eu conheço um pouquinho da vida dele, mas espera um pouquinho que eu já vou apresentá-lo. O nome dele é Dino Bunny Júnior. Muitos os conhecem como Júnior. Boa tarde, Ju. Bom dia, boa noite. Oi, Tata, tudo bem? Para ela, eu sou o Ju, sou o marido da Tati, diretor-geral e CEO da Imprime Já. E muito honrado de estar aqui com ela e muito orgulhoso do trabalho que ela vem fazendo. Tudo bem, Tata? Eu estou ótima. Você ficou feliz de ser entrevistado por mim? Olha o desafio, gente. Eu trouxe o meu marido aqui no estúdio. Foi uma loucura, porque o pessoal, a diretoria, Tati, você tem que entrevistar o Dino tem muita história legal para contar. Eu falei, bora entrevistar ele. Como vai, Ju? Aliás, como vai Dino, diretor da Imprime Já? A sua formação passa por tecnologia, eletrônica, comunicação e liderança. Como que toda essa mistura contribuiu para o profissional e o empreendedor que você é? Eu acho que a gente pode contar uma história bacana aí, né? Empreendedorismo estava no meu sangue, eu só descobri isso depois de mais velho, né? Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. O meu primeiro negócio foi lavar os carros da família num domingo. Quando eu vi a oportunidade de ganhar dinheiro de tio e de tia, eu não pensei 2 vezes. O povo ia fazer churrasco em casa e eu ia lavar os carros deles para ganhar dinheiro. Então, o meu primeiro negócio foi lavar carro. O segundo negócio, quando minha mãe comprou um bazar, ela tinha um bazar na Vila Maria, eu comprava vareta, folha de seda, fabricava pipa e vendia. Então, eu sempre me preocupei em ganhar dinheiro. Quando eu digo isso, eu falo com convicção que empreendedorismo já estava desde do meu nascimento, do meu DNA. Depois eu tive uma empresa de serviço de panfletagem, que faliu num final de semana, porque o meu único cliente não me pagou. É verdade, não vou citar nomes, porque, coitadinha, né, já deve estar em outro planeta, porque se eu estou velho, imagina a coitadinha da senhorinha lá. Que mais que eu fiz? Já vendi limão na feira, foi uma experiência interessante. Tudo isso entre os 8 e 9 anos de idade? Antes dos 12. E você se inspirou em alguém nessa época? Assim, a minha mãe é uma vendedora nata, ela vive hoje de representação, mas ela sempre foi comerciante, né? A minha mãe começou também muito cedo como balconista de farmácia, e depois teve o bazarzinho dela, depois mudou para uma loja. Eu acho que tem uma inspiração da família aí. Meu pai também teve transportadora há muito tempo, acho que me inspirou bastante. Mas eu sempre fui muito autodidata e muito self-made man, assim, eu tinha que fazer, eu fazia e acabou. Quem me conhece sabe que eu sou assim até hoje, eu gosto de fazer. Gosto de ver as coisas acontecerem. Você começou a sua carreira na área de tecnologia e hoje lidera uma empresa do setor gráfico. Como foi essa transição? Eu não diria nem que foi uma transição, foi uma questão natural. Quando eu trabalhava como diretor de TI, como eu trabalhava como diretor de TI numa multinacional francesa de tinta e máquina, eu vi que aquela empresa não ia dar continuidade no Brasil. A empresa existe até hoje, é uma empresa francesa que tem filiais nos Estados Unidos, Canadá e China, mas aqui no Brasil eles não têm mais operação. E eu sabia que eles não iam dar continuidade aqui. Como diretor, a gente tem algumas informações privilegiadas, mas eu, como apaixonado por cinema que sou, eu sempre brinco que naquele filme Robôs, que é um filme infantil,
tem uma frase que eu usei naquele momento, acho que eu usei em vários momentos da minha vida. Viu a necessidade, atenda, sabe? Então, quando você está lá numa empresa em que o core deles era tinta e máquina para o mercado gráfico e serigráfico, para mim fazia todo sentido eu entrar nesse mercado, porque eu já tinha um grande relacionamento. A gente atendia lá algo em torno de 1.200 gráficas, né? Tinha facilidade de comprar maquinário mais em conta, tinta mais barato que a concorrência. Então, foi um start para a gente começar a imprimir já. Quando eu digo que não foi definitivamente uma mudança e sim uma transição natural, é porque eu trouxe todo o know-how de tecnologia para dentro da Imprimir Já, né? Eu falo assim, máquina, qualquer um pode comprar uma máquina e começar a imprimir, né? Em uma semana você já está pronto para imprimir, seja lá o que for. Mas, quando você agrega tecnologia, quando você agrega algumas coisas como CRM, gestão de negócio, inteligência de negócio, né? Não quero usar os termos de informática, mas assim, você tem lá, eu tenho um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, eu tenho um sistema de BI, de Business Intelligence, agregado à nossa gráfica. Então, assim, a gente é pequeno comparado às grandes gráficas nacionais, mas a gente traz uma tecnologia, eu trago o know-how de TI para o nosso negócio. E eu acho que isso tem feito diferença. E agora, como eu estou à frente total do negócio e aplicando essas boas práticas, a gente duplicou o faturamento esse ano 2 vezes já. E a Imprimir Já, ela atende fora o estado de São Paulo inteiro, a grande São Paulo toda, ela também atende alguns pontos como Rio de Janeiro, Nordeste. Como que você conseguiu essa gestão? Como que você conseguiu expandir a Imprimir Já deste jeito? Pronto, aí nós temos 2 coisas, né? O nome da empresa é Imprimir Já. Então a gente tem responsabilidade de ser ágil. E a gente tenta ser na maior parte do tempo. Outra coisa que está no nosso slogan é muito além da impressão. Então você tem que ir além. Indo além, só para te atualizar, a gente não está só no mercado nacional. A gente já tem cliente fora do país. A gente já atendeu Portugal, França, Noruega, Estados Unidos, México, Canadá, Alemanha, Itália e Espanha. Mas como que vocês conseguiram atingir todo esse público? Então, é bom falar inglês, né? Acho que até vale uma dica aí para todo mundo. Eu cresci ouvindo assim, inglês já era, ninguém vai precisar mais dessa língua. Lê do engano, inglês ainda é uma língua universal. Eu falo com alemão em inglês, eu falo com espanhol em inglês. Eu falo até com argentino em inglês, porque o meu castelhano é péssimo. Eu venho de uma família parte italiana e parte brasileira. Então, eu comecei a aprender o dialeto italiano, porque não era o italiano puro. E isso faz uma bagunça na minha cabeça, que eu não falo nem italiano, nem castelhano. E, às vezes, eu erro português. Mas, enfim, não fosse o inglês, eu estava ferrado. E a gente usa disso para atender esses clientes, dar feedback, etc. A gente foi tão solícito e tão atencioso com essa galera, que hoje a gente é oficialmente a gráfica de pelo menos 3 eventos internacionais que acontecem aqui no Brasil. Isso é muito bom, né? Pela perspectiva excelente. Da empresa, você saber que a sua empresa ela está crescendo, mas isso você acredita que tenha sido por conta da internet, dos investimentos que você colocou lá dentro, as mudanças que você fez? Porque no mundo de hoje a internet ela está aqui e você tem que estar todo dia cada vez mais como que se diz? O tempo todo na internet, em todos os meios de comunicação, seja ele TikTok, Facebook, Instagram, enfim. Como eu comecei na área de negócio em 1900 em Guaraná com rolha, né? Como meu primeiro negócio eu tinha 9 anos de idade, e isso tem mais ou menos uns 46 anos, eu ainda sou das antigas, apesar de conhecer bastante coisa de tecnologia. E cada dia mais eu tenho a plena convicção que o ideal é você estar em todos os canais. Quem define
quando, onde vai ser atendido é o seu cliente. Então, não adianta você estar na internet se você não atender bem ele na porta da sua loja, não adianta você estar bem na porta da sua loja e não conseguir atender ele na internet, seja através do TikTok, do Instagram, do Facebook, do X ou o que mais for aparecer por aí, né? E vai aparecer, é líquido e certo, esse mercado não para, né? A evolução dele é absurda. Mas eu falo assim, a comunicação tem que ser 360 graus. A gente tem loja aqui em Atibaia, a gente tem loja em Guarulhos e a gente tem loja na Vila Mariana. Nunca na Vila Mariana o telefone tocou. Em Atibaia o telefone toca todo dia. Ou seja, você tem ainda um público aqui que quer telefonar, que quer falar com você por telefone. Quer saber onde é a sua Coisa loja. que quando você está na Vila Mariana, por exemplo, não estou falando isso para desmerecer Atibaia, achar que é arcaica. É uma garotada mais jovem que não está nem aí. Se você não tiver um WhatsApp para falar com ele nem conversa com você, né? Então, você tem que entender que hoje nós temos um mercado que tem vários públicos, desde um senhor de idade, que a gente atende, até um garoto de 14 anos que precisa fazer um quadro para o quarto dele. Qual foi o projeto mais marcante que a Imprime já realizou e por quê? Eu acho que nós temos um divisor de águas aí, né? A Imprime já tem 12 anos de mercado, mas a gente teve que mudar todo o nosso significado nos últimos 3 anos, porque a gente tinha um grupo de sócios e um investidor e nós resolvemos parar com tudo isso e eu assumi 100% da Imprime Já, da marca, né? E com isso a gente teve que se reinventar, né? E eu falo assim, o mercado gráfico, ele é diferente da maior parte dos mercados, porque você não tem um produto de prateleira, você tem que entender o que é tendência, o que está acontecendo, o que é bom para um não é bom para o outro e por aí vai. Então, assim, eu acho que o divisor de águas foi a parceria junto com o Instituto McDonald's, que mudou até a visão que a gente tinha do negócio propriamente dito, né? Por que eu falo do Instituto Ronald McDonald's? Porque a gente trouxe um produto inovador, né? Que são as malas ecológicas feitas de garrafa PET. E aí eu posso até falar um pouco dessa história da transição, porque se eu não tivesse trabalhado nessa fábrica de tinta e máquina, a gente nunca ia ter esse produto. Porque pouca gente sabe, mas uma das minhas responsabilidades lá, eu acompanhei o projeto da instalação das primeiras máquinas digitais de grande porte da fábrica, né? Quando isso aconteceu, eu comecei a entender um pouco mais de máquina, de cabeça de impressão, de tinta e etc. e tal. Nesse inteirinho, surge um grande amigo meu do passado, que me conhece aí há uns 40 anos, e diz assim, vamos desenvolver um projeto para fazer mala personalizada? Quem me conhece sabe que eu adoro novidade, eu adoro fazer diferente, né? E nesse dia, a gente começou a desenvolver um projeto para construir para comprar uma máquina, não construir, porque isso seria insano, né? Mas com algumas adequações para atender essa expectativa de produzir uma mala a partir de garrafa PET, né? Então, a gente desenvolveu a máquina no seguinte sentido. A gente estabeleceu que a máquina ia ser de Taiwan, porque foi a que melhor se comportou em termos de qualidade e velocidade. A cabeça de impressão é japonesa e a tinta é sul-africana. Então, é a máquina mais globalizada do planeta. E eu tive muito orgulho de ter desenvolvido isso, e com isso a gente começou a produzir as malas personalizadas feitas de garrafa PET. Então, tem uma linha muito específica. Não trouxe nada disso para te mostrar, mas a gente vai falar em outra oportunidade. Outra oportunidade a gente sobre fala isso, mas sobre voltando isso. a essa tua pergunta sobre... E, para mim, isso foi um divisor de águas, porque foi na nossa transição de mudança de quadro societário que a gente encontrou essa oportunidade e até hoje a gente vende essas malas e parte dessa renda ela vai para o Instituto Ronald McDonald's. Toda a venda desse material, uma parcela dessa venda vai para o Instituto Ronald McDonald's. Falando de gráfica e falando desse mundo, né? Você acredita que isso fez a diferença? Porque, assim, gráfica tem milhares.
E tem muitas. Hoje o mercado competitivo da gráfica, ela é muito, tem muita coisa. Todo dia você tem várias novidades, várias coisas. Você acredita que a Imprime Já ela saiu na frente por abraçar essas causas, por não ser só uma gráfica, mas uma gráfica com propósito? Você acredita nisso? Eu acho que a gente tem que separar as coisas. O que é propósito, eu gostaria muito de poder falar sobre isso, e qual é o grande diferencial competitivo da empresa. Primeiro, sempre buscar inovação, mas, acima de tudo, é fazer o básico bem feito, né? Atender o cliente na hora certa, do jeito certo, e acertar a expectativa dele, né? Garantir prazo, esse tipo de coisa. Por incrível que pareça, o básico bem feito é diferencial competitivo numa terra em que ninguém respeita ninguém. Você acredita que a sua formação em TI te deu uma bagagem para você sair na frente em relação à gráfica? Sem sombra de dúvida, porque quem já conhece o mercado de TI, quem já viveu coordenando tecnologia, sabe que assim, não existe nada pior do que você ter um cliente com estresse tecnológico. O que é o estresse tecnológico? Todos aqui já passaram por isso. Pega o seu celular e tenta mandar uma mensagem, você não consegue em 3 segundos. Te dá tremedeira. Ninguém suporta esperar quando o assunto é tecnologia, né? Então, a gente trouxe esse know-how para a gráfica, né? Atender rápido. Olha, eu preciso disso para amanhã. Para amanhã eu consigo isso desse jeito, por esse preço. E a decisão é do cliente, mas se você não entregou isso, acabou. Acabou a relação que você ia estabelecer com o seu cliente, entendeu? E a gráfica rápida é diferente da gráfica offset? Muito diferente, né? Meu conselho para todos os amigos e clientes é o seguinte: planeje, porque tudo que você faz planejado fica mais barato, fica melhor e a entrega é muito perfeita. Tudo que é para ontem, né? Esse é um ditado que pode se aplicar a inúmeras coisas, mas a pressa é inimiga da perfeição. Então, assim, eu vou parafrasear o diretor internacional de uma gráfica mundial, que é a Alpha Graphics, e ele dizia o seguinte: 100 cartões para hoje custa R$100, valor hipotético, naturalmente, e não vai ficar tão bom. 1000 cartões para daqui a uma semana custa os mesmos R$100, e a qualidade é melhor. A Imprime Já ela acabou se especializando muito em eventos, né? Feiras, eventos. Como que fica a relação da Imprime Já com essa galera de feiras, eventos? Como que as pessoas conseguem encontrar a Imprime Já? A gente ama a parceria, né? Desde que a gente começou a construir nossa empresa, nossa marca, a gente sempre buscou parceiros, né? Então, assim, não é porque você é minha esposa que a gente está aqui como patrocinador. A gente vê oportunidade nisso, né? Poxa, vamos lá, vai custar tanto, tá, beleza, já que vai custar isso, eu te dou parte em produto, e aí a gente vira a gráfica oficial de algumas coisas, né? Eu posso dizer com convicção que a gente é a gráfica oficial da Nagentalk, né? Sim, com certeza. O que acontece aqui, aconteceu na Constru Expo, né? A Eli é uma parceira nossa aí, a Eli está na 5ª edição nós fizemos a 5ª edição da Constru Expo e estamos com a Eliane desde sua primeira edição. O Instituto Ronald, independente do projeto social da Imprime Já, a gente já está há 3 ou 4 edições, eu não vou falar... Fazendo o baile de gala. Fazendo o jantar de gala. A gente já também fez o negócio do golfe lá, eles têm um torneio de golfe lá que é beneficente, a gente também apoiou, a gente também mandou material, que foi até na Fazenda da Grama. Sim, são vários eventos, então, assim, eventos importantes. E aí você fala, relacionamento é tudo. Como tudo isso começou? Começou entregando um banner igual esse aí que está atrás de você, do Tauá, há 4, 5 anos atrás. Não sei se você lembra disso, sim, mas isso é uma realidade. Ou seja, se você não está presente, você não começa a construir um relacionamento com o teu cliente, você não vai chegar. E essa história dos eventos, para nós, é fantástico. Eu posso citar outros eventos. A gente já fez evento no Zanoni, da mesma forma.
a gente já fez alguns eventos em São Paulo, no Ciesp, NJE, do Núcleo de Jovens Empresários. Eu lembro que nós começamos um dos eventos mais importantes para a gente, que me marcou, porque eu sempre fui na área de eventos da Imprimijá, foi o Ciesp, que quem nos apresentou lá foi o Tom Coelho. Um grande amigo que... Apesar que você já tinha... Que nos deixou, infelizmente. E nós fizemos vários anos lá. Então, fizemos isso 5 anos consecutivos. Você achou que acaba criando, como aconteceu com o Ciesp, aconteceu com a Constro, acaba criando um relacionamento sério entre a empresa e o cliente, que ele acaba acreditando em você, como acontece hoje com o Instituto Ronald. Exatamente. E, Tata, assim, é interessante a gente falar sobre essa questão de evento e a gente apoiar e patrocinar e etc., porque o brasileiro, de um modo geral, é muito imediatista, né? Eu vou fazer um evento lá no Ciesp, eu vou conhecer 500 empresários. Não vai aumentar seu faturamento você conhecer esses 500 empresários da noite para o dia. Mas a construção da sua marca, a construção do relacionamento é que vai fazer a diferença, né? Eu já fui questionado, a gente acabou de participar desse evento que teve aqui no Zanoni. A terceira Expo Indústria e Comércio. Expo Indústria, Comércio e Serviço. É a nossa segunda edição. A gente atende, sem nenhum exagero, 80% dos expositores lá são clientes nossos, né? E alguns deles vieram me perguntar, o que você acha? Deu bom? Você acha que vale a pena? Eu falei, cara, aparecer, ser visto e ser lembrado vale muito a pena. A questão é, você não vai entrar num evento desse achando que seu faturamento vai aumentar daqui 15 dias. Então, não comprem a ilusão que evento vai te trazer resultado imediato. Evento te traz resultado a médio prazo. E a sua marca vai sair na frente. Constro Expo. A gente atende quase que a totalidade do evento, tanto para a Eli quanto para os expositores, né? O ruim é que você, quando começa a entrar num evento como a Constro Expo, como a Expo, ou como qualquer outro, e eu já ouvi isso de gente que está há 10, 20 anos no mercado, não saia, mantém sua marca lá. Porque senão, se você entrou esse ano e o ano que vem você não está... As pessoas já esquecem. A sensação de quem está lá é assim, pô, esse cara não existe mais, ele quebrou. Entendeu? Então, assim, comece e continue, não pare. E aí você vai ter resultado. Agora, começar e parar vai ser muito pior do que você nem começar. Você falou que do ano passado para cá, você resolveu tomar 100% à frente da Imprimijá e aumentou o seu faturamento. Isso foi você acha que foi significativo isso, a sua postura como empresário, as mudanças que você fez para duplicar, triplicar o seu faturamento? Você acredita que teve algum estudo sobre isso para você fazer diferente? Essa pergunta que eu estou fazendo é porque muitas pessoas, como nós estamos na internet, e o nosso programa é voltado ao empreendedorismo, às vezes as pessoas desistem no meio do caminho. E eu sei, como sua esposa, como uma pessoa que está sempre dentro da Imprimijá, porque nem sempre tudo foi flores. A gente sabe disso, a gente já teve maus bocados. Mas quando você fala, eu consegui duplicar o meu faturamento, hoje eu tenho uma linha de produção que o cliente pediu ontem, e eu consegui entregar hoje, você acha que isso também não chegamos nesse ponto de o cliente pedir ontem, né? Ele pediu hoje. Mas nós vamos chegar, Né? Mas ok, tem casos que acontece isso sim. Tem casos que a gente faz questão de surpreender. E havendo possibilidade de surpreender, a gente surpreende mesmo, né? Mas, respondendo sua pergunta, por que eu resolvi fazer isso? Então, assim, a gente, nas escolas de empreendedorismo, de um modo geral, e eu não estou falando de uma escola específica, mas no aprendizado a gente... você não pode fazer parte do processo, você tem que delegar. Cara, mas assim, se você não conhece 100% do seu processo, você não vai conseguir delegar. Então, assim, tem hora que você tem que mergulhar. Eu tenho um grande amigo meu, que é, para mim, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, que tem MBA até em Harvard, que ele tinha um hotel
e o pai dele fez ele começar lavando o banheiro. Você consegue acreditar que uma pessoa que tem MBA em Harvard já lavou banheiro? Sim, normal. Por quê? Porque hoje eu entendo isso. Pode parecer até chocante isso. Você fala, pô, o cara é radical, pegou o filho e botou para lavar banheiro. Não é esse o ponto. Se você não conhece todo o processo, como é que você vai delegar? Como é que eu vou dizer para você assim, esse banheiro tem que ser limpo dessa forma, se eu não sei nem como limpa? Essa lona tem que ser feita assim, esse flyer tem que ser feito assim, essa dobra tem que ser feita assim. Enfim, tudo é um processo. E é o que eu te falei, como a gente tem uma gama de produtos e serviços diferenciados, e é uma linha quase que infinita, se a gente for pegar detalhes de cada produto, tudo é processo. Então, você acredita que a partir do momento que você mergulhou dentro da Imprimijá e você conheceu todos os processos, isso fez com que você aumentasse o seu faturamento? Sem sombra de dúvida, porque hoje eu posso dizer que eu sou conhecedor de tudo. E você sabe, quando a gente tinha sócio, eu não sabia nem onde era a mesa de refile. Sim. Eu sabia quanto vendia, quanto dava de lucro, quanto tinha para pagar, mas eu não sabia muita coisa de Fora produção. o Instituto Ronald McDonald's, vocês trabalham com mais alguma causa social? E quais os próximos projetos para 2026? Tata. Então agora vamos falar em propósito, então, né? Eu falo que o empreendedor, quando ele começa o negócio, ele tem um objetivo e uma meta. Quando você consolida seu negócio, você começa a ter propósito, né? E eu estou falando do meu tipo de empreendedor, porque num dos cursos que eu fiz, tem um aprendizado extraordinário aí. Dizem que as pessoas empreendem, não sou eu que estou falando, não vou lembrar o nome da pessoa que disse isso, mas está num livro, e se eu descobrir, eu coloco lá nas notas do canal, tá bom? Mas diz que você tem 3 razões para empreender. Ou você empreende porque você quer poder, ou porque você quer se socializar, ou porque você quer realizar. Eu sou o tipo de empreendedor motivado pela realização. Você consegue entender o que eu quero dizer com Sim. isso? Porque um empreendedor realizado pela associação, ele só quer um negócio que ele pode aglutinar pessoas e que essas pessoas se comuniquem. Quando você fala de poder, você vai querer eu quero ser empreendedor porque eu vou mandar em todo mundo. E tem esse tipo de líder. Ninguém pode dizer que não tem. Eu sou o cara que sou motivado pela realização. Isso eu sei. Quando eu fiz um curso de liderança lá no CIESP, com o pessoal da Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Empreendedor, eu tive um autoconhecimento, né, sobre algumas coisas, em que posição eu me encontro em relação a isso. Dito isso, eu preciso te dizer o seguinte, eu estou numa fase que eu quero encontrar razão para crescer mais. Para seguir em frente. Para seguir em frente, eu preciso realizar. E você já encontrou algumas razões? Então, acho que essa história do Instituto, com esse diferencial, foi bem bacana, porque hoje eu falo em propósito, porque, para quem não sabe, eu sou cristão, e isso para mim é tão importante quanto o crescimento, né? Então, assim, você poder ajudar uma causa tão nobre é interessante. Aí a Tati foi fazer Empretec e me apresentou a Val, do Amor em Cacau. É verdade. Né? E eu fiquei encantado, né? Tá até aqui, eu fiz até uma lembrancinha para vocês aqui, ó. Gente, nós ganhamos um presente que eu fiquei emocionada. Ó, aí eu vou ter que falar um pouco do Vou Amor em mostrar Cacau. um pouquinho. Amor em Cacau é uma empresa de Atibaia, que é sem fins lucrativos. Boa parte da sua equipe é formada por... Pode abrir? Pode comer um? Pode comer, o chocolate é maravilhoso. Gente, para quem não sabe, e a gente está com a nossa pauta atrasada, o Amor em Cacau é um chocolate com uma... Como que eu posso te dizer? Ele tem só uma causa social, né? É uma fábrica sem fins lucrativos. Todo o lucro dela vai para instituições carentes. Eles cuidam de 2.000 crianças no Haiti, além de outras entidades menores. É bom, uma hein? boa parte dos colaboradores... Não, obrigado, amor. Uma boa parte dos colaboradores da Quer Amor em produção? Cacau... Da Amor em Cacau são ex-moradores em situação de rua ou ex-dependente químico. Então, assim, quando eu vi tudo isso, eu falei, como é que eu ajudo essa galera? Poxa, para mim não custa nada personalizar. Será que dá para dar um close aqui? Dá sim.
Então, assim, Eu vou deixar mais a gente personaliza, né, a embalagem, a gente não tem contato manual nenhum com o produto, mas é uma maneira que a gente encontrou de ajudá-los. Por quê? Porque a gente vende isso em lote de 100, 150, 200 chocolates, para justamente fazer isso, entendeu? Então, a partir de agora, quem ser entrevistado, dá um chocolate, tá? E fala da causa. Não regula, não, e não vai comer tudo, pelo amor de Deus, hein? Para não ficar gorda. Isso. Então, é isso. Então, isso é uma das causas, assim. Hoje, a gente tem alguns produtos ecológicos que a gente tem desenvolvido, mas o que eu posso te dizer é que são produtos feitos a partir de tubos de pasta de dente. A gente tem um parceiro que fabrica chapas e a gente está fazendo algumas coisas com esses produtos. E quem quiser saber um pouco mais sobre a Imprimijá? www.imprimijá.com.br, o nosso domínio já é nosso e-commerce, mas a gente, dentro do e-commerce, você pode chamar no WhatsApp e automaticamente você também vai falar direto com a central de atendimento no telefone 11 2427 7571. E falando de empreendedorismo, para a gente terminar, e falando do Dino, quem é o Dino hoje? É um maluco da cabeça, que tem muitos sonhos, né? Que tem certeza que vai realizar todos eles, porque eu trabalho para isso, eu não tenho medo de desafio, né? A gente já passou por muita coisa, então a gente sabe que a gente pode, né? E saber que a gente pode é o suficiente para conquistar mesmo, desde que você faça um trabalho sério, desde que você faça o que tem que ser feito, né? Muitas vezes, né, falar com a Tati no podcast é fácil, né? Ela fala, eu escuto, ela fala. Em casa não é assim, não, né? Em casa a gente tem DR, né? Eu já falei que eu queria um podcast dentro de casa, ia ser maravilhoso, né? Então, assim, mas, assim, como a gente já aprendeu tudo isso, várias vezes eu digo para ela, não, Tati, só faz. Você não está com fé em Deus, você não acredita no seu potencial, vai lá e faz, acabou. É simples assim, só faz. Faça bem feito, faça com amor e o resultado vem. Para quem não sabe, para terminar, nós trabalhamos juntos durante mais de 12 anos. E esse ano, o ano passado para cá, eu comecei a trilhar outros caminhos, porque eu sou formada em radialismo, já tive um programa de televisão em Guarulhos, sou de Guarulhos, e eu acabei voltando para esse meio que isso foi a minha paixão. Você acha que o nosso casamento, o nosso relacionamento, até para a empresa e para tudo, melhorou depois que eu saí e segui o meu caminho? O que você falaria para as pessoas que estão nos escutando, que são casais, que às vezes estão em crise também? Assim, a gente já está há 13 anos junto e a gente já tem uma certa maturidade, aqui ninguém é criança, né? O que eu posso dizer é assim, o relacionamento é fase, né? E você tem que superar todas elas. Hoje, eu falo assim, se tem alguma queixa, tem. A gente precisa marcar horário para namorar, porque a gente não tem tempo para isso. É verdade, porque assim, ou eu estou ocupado ou ela está ocupada. Isso quando não estão os dois ocupados. Várias vezes ela vem tentar falar comigo durante o expediente e fala, agora não dá para a gente conversar não, volta outra hora, estou super ocupado agora. E vice-versa. Então assim, mas a gente tem maturidade suficiente para entender que é desse jeito agora. Por quê? Porque você está construindo uma carreira, começando um negócio novo para você. Independente da sua experiência profissional, o Nagentalk, a rádio, todas essas coisas aconteceram agora, nos últimos 8 meses, não mais que isso, certo? Então é natural que você tenha que dedicar a isso, né? A gente está com alguns outros projetos aí que eu não posso cantar a bola, mas assim, é coisa de nível internacional, para entrega de produto no mundo inteiro. Então, assim, eu sei que eu vou ter que dedicar um tempo a isso. E eu não posso deixar de atender o meu cliente que precisa de um cartão de visita, né? Então, assim, hoje é esse o momento que a gente está vivendo. E é importante a gente ter essas conversas, esses diálogos, para gerar essa clareza, para que ninguém fale, não me ama mais, esqueceu de mim. Porque o problema é quando a gente não tem isso claro entre as pessoas. Enquanto a gente não põe essas cartas, a gente fala, estou com esse problema aqui, eu preciso resolver isso antes da gente sair para jantar. Então, hoje a gente não vai conseguir sair para jantar.
Antes de vir para cá hoje, a conversa com a Tati, que a mãe dela faz aniversário amanhã, inclusive, foi o seguinte, eu preciso resolver uma questão aqui que vai impedir de eu ir para tua mãe amanhã. Só que a nossa prioridade é a nossa vida. E é o trabalho. O nosso progresso, né? Então, assim, então você não gosta mais, sabe aquelas coisas que acontecem com o caso? Você não está nem aí para minha família. Então, assim, a gente não tem mais esse tipo de diálogo. De melindre. Com todo respeito, com esses diálogos que não resolvem nada, porque existem conversas que fazem parte do crescimento e do desenvolvimento de um casal. Tem conversa que não serve para nada, a não ser para arrumar confusão. A partir do momento que eu disse para ela, não vou poder ir por causa disso, ela falou, não, então eu vou fazer tal coisa e tal coisa para te ajudar nisso e resolver essa situação, isso é maturidade. E agora, se você não está preparado para isso, aí não tem milagre, não tem palavras sábias que vão resolver uma situação dessa. Aí você vai falar assim, fala com o pastor da sua igreja, fala com o padre da sua igreja, mas ele vai dizer o que está na Bíblia. Eu estou dizendo assim, na vida prática, independente da sua crença, da sua religião, ou seja lá o que for, se você não consegue ter um diálogo claro e a sua mulher não entende que a prioridade tem que ser a nossa família, o nosso progresso, não tem o que fazer. De verdade, eu não vejo saída. Não acho que psicólogo resolve, os psicólogos que me perdoem, os padres, pastores e correlatos que me perdoem, mas a base tem que estar muito sólida, senão não tem nada vai acontecer. Aí vem todo mundo, não estou satisfeito com o meu casamento, não estou satisfeito com a minha mulher, estou satisfeito com o meu marido, com o meu trabalho, a vida não presta. Não presta porque você não fez ela prestar, faz ela prestar. Enfim, esse é um papo que o outro dia nós vamos estar discutindo aqui, que eu acho que é bem legal trazer um psicólogo, um psiquiatra na parte de relacionamento. E é isso, muito obrigada pela entrevista, espero que você tenha gostado de participar do Nagental, que gostou do cenário, que você não tinha visto ainda, né? Eu gostei do cenário, até porque se eu falar mal, uma parte dele fui eu que fiz, né? Então eu tenho que defender o meu aqui, né? Parabéns, meu amor, eu estou muito feliz por você, eu estou muito feliz de estar com esse time extraordinário que a gente tem aqui. Eu falo que quando a gente está com gente do bem do nosso lado, tudo fica muito mais fácil. E aqui tem uma galera muito bacana, né? Eu não sei se vocês conhecem já o Fernando, o André e Companhia Limitada aqui, mas é uma galera que faz as coisas acontecerem e eu fiquei muito orgulhoso de tudo que está acontecendo. Aqui a diretoria pega no meu pé. Parabéns para todo mundo, tá? Obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês e que isso tenha muito sucesso. Gente, nós estamos terminando o nosso podcast, o Talk Nagentalk. Olha, eu fiquei nervosa por causa do meu marido, gente, me desculpa. O Nagentalk. E hoje a frase é o seguinte: não desista, nem que tenha que tentar 100 vezes. Se você tem um sonho, não desista, nem que você tenha que tentar 100 vezes. Um grande beijo, eu quero agradecer a Imprime Já, a Amit, a Mediterrâneo, a Construtora Mediterrâneo, a Ivens, a Escola Ivens, um grande beijo. Obrigada por vocês acreditarem nesse meu projeto, porque eu não desisti de sonhar. E se isso está acontecendo, é porque eu acreditei. E você pode acreditar e realizar o seu sonho. Um beijo grande e até o nosso próximo programa. Tchau!